É importante destacar o papel que o auxílio emergencial, né, que desenvolve na sociedade brasileira. Só no ano de 2020 foram mais de 294 bilhões, né, destinados à população em situação de vulnerabilidade. Isso significa que nós executamos, né, em menos de um ano, mais do que 13 anos de execução de todo o programa de transferência de renda, né, o Bolsa Família executou em 13 anos, né, foi executado no auxílio emergencial, que ainda permanece. O presidente Bolsonaro adiou ainda por mais 3 meses, onde iremos chegar até outubro desse ano com o auxílio emergencial. E o que eu tenho tratado e me dedicado muito no momento é a reestruturação dos programas sociais do governo, os programas de transferência de renda, né, para que ele esteja ampliado e fortalecido. Mas eu vou buscar esclarecer o que de fato ocorreu nessa reunião de ontem com o presidente de Câmara e Senado. Né, estávamos lá o ministro Ciro Nogueira, Flávio Arruda, o ministro Paulo Guedes e eu, conversando com os presidentes da Câmara e do Senado. E são assuntos distintos, mas que no final terminam que têm correlação. Um dos assuntos é a MP da reformulação dos programas sociais. Isso é o que eu estou cuidando, justamente visando ampliar, portanto, o programa de transferência de renda. O outro tema que foi tratado, trata-se de uma PEC, né, acerca dos precatórios. E o que é isso? O governo, quando tem as dívidas que são colocadas judicialmente, inclusive, ele tem, portanto, a obrigação de fazer esses pagamentos. São pagamentos obrigatórios, conforme está na nossa Constituição, mas a Constituição também coloca que isso tem que estar escalonado dentro, né, do limite do nosso orçamento. E o que ocorreu, né, nesse momento é que já no âmbito municipal e no âmbito estadual já há um regramento, inclusive, de limite, né, no orçamento do próximo ano do que pode ser destacado para precatório. E no governo federal, o governo estava preparado para uma quantidade de precatórios que girava em torno de cerca de 25 bilhões de reais, e o que houve, fruto de decisão judicial, é uma inscrição de precatório já no orçamento de 2022, de cerca de 89 bilhões de reais da Atena. Então, o que é que isso significa? Isso significa praticamente todo o recurso, né, do orçamento discricionário para o próximo ano, comprometido com pagamento de precatório. O governo vai pagar, né, esse é um governo que busca justamente ter esse equilíbrio fiscal, certo? Não é o caso de calote, mas é o caso, sim, de maneira muito transparente, inclusive buscando mediação junto com o judiciário e o legislativo, buscar fazer um escalonamento desses pagamentos, porque não é possível que você comprometa, né, toda a execução orçamentária do governo federal com a decisão, né, impondo o pagamento precatório concentrado em um ano, né, como esse 2022 que está chegando, e é um ano, obviamente, muito importante para milhões de brasileiros que estão aí buscando o quê? Resgatar as suas atividades dentro de normalidade, ver nesse reaquecimento da economia novas oportunidades de ocupação, né, e de emprego. Portanto, é um momento que o Brasil precisa retomar, né, a sua normalidade, a sua estrutura. Então não é possível comprometer todo o orçamento público, não é, para um compromisso de precatório de forma não escalonada. Então esse é o tema que termina que misturou-se com o valor de programa social e com outras coisas, mas basicamente são coisas distintas. Existe uma PEC para tratar justamente desse escalonamento dos precatórios e existe uma medida provisória que visa reestruturar os programas sociais do governo federal. O presidente Bolsonaro está fortemente empenhado, não é, em elevar o ticket médio do programa Bolsa Família, né? Ele quer que o valor, inclusive, supere os R$300, né? E o que nós estamos buscando é justamente harmonizar isso, né, e sensibilizar a equipe econômica, óbvio, dentro de um escalonamento que se dê de forma responsável. Temos todo o trato. Você, como comentou inicialmente, vê que eu tenho muita prudência no que comento, justamente para não estar acirrando ânimos e para buscar deixar claro que a política social e a área econômica são duas faces da mesma moeda. Vivemos num país, portanto, integrado, né, onde nós devemos buscar
a cooperação entre as instituições, inclusive, porque o dilema, né, esse enfrentamento da pandemia é um tema comum a todos, ao povo brasileiro. Né? E sempre que a gente conseguir ferramentas do Estado e que a gente consiga superar isso da melhor maneira, né, melhor para a nossa população. E o que nós estamos buscando fazer é justamente buscando ser mais eficaz no programa social, para que ele chegue ao seu destinatário. Não é? Portanto, que a gente tem avançado tanto no quesito, inclusive, da tecnologia. Você sabe que durante o pagamento do auxílio ocorreram fraudes, né? Foram muitas operações da Polícia Federal e também avanços da parte burocrática para que a gente cruzasse informação, para que quem não seja o destinatário final, quem não for essa população necessitada, que não receba também o auxílio. Porque tem gente, às vezes, que se cadastra da Atena, que tem uma renda, né, muito superior, portanto, não estaria no programa, no auxílio emergencial, e vai lá caladinho para tentar buscar o benefício. Né, e com isso está prejudicando outros brasileiros, né, que isso estão merece muito cadeia, né? Precisam. Né? Então, isso é o que nós crime federal, isso. Só lembrando que isso é crime federal. Recursos federais. E o que nós estamos buscando, portanto, é aprimorar, né, a eficácia, né, desses programas do governo federal. Né? Ontem, Datena, nós lançamos aqui o mês de agosto focado justamente na primeira infância, que você se referiu. A primeira infância que nós abrangemos aqui do 0 a 36 meses, ou seja, os primeiros 3 anos de vida, fundamental para as futuras gerações de brasileiros. Esse mês de agosto, portanto, é dedicado à primeira infância. A primeira infância tem um papel de destaque nessa reformulação dos programas sociais. Isso envolve não só a renda dos seus familiares, como também agregar outras questões, como o maior programa de visitação que o Brasil tem feito junto à primeira infância e às gestantes e nutrizes. Também importante a questão da segurança alimentar e nutricional, que você também se referiu. Isso continua sendo um desafio no Brasil, portanto que estamos empenhados aqui também em buscar quesitos que possa contribuir também para evitar o desperdício no Brasil, Datena. Mais de 30% da alimentação no Brasil é desperdiçada, né? Isso às vezes por quesitos burocráticos. Né? Imagine que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, ao invés de uma data de validade, você tem lá nos produtos o melhor consumir até. O que é que significa isso? Que se tem um produto com data de validade dia 30 de agosto, no dia seguinte esse produto terá que ser descartado. E já que se ele tenha lá o melhor consumir até 30 de agosto, nas prateleiras ele será substituído, mas ele pode ter uma destinação, porque ele ainda servirá para consumo. No caso de um salame. Outro dia eu vi uma coisa, um camarada postou: comprei um sal do Himalaia. Veja como eu sou azarado. Na embalagem diz que esse sal tem 250 mil anos. E não é que ele vai vencer nesse mês que eu comprei. Óbvio que depois desse mês o sal ainda vai continuar servindo. Ele não vai depreciar. Mas de acordo com a legislação brasileira, que é uma legislação que visa proteger o consumidor, termina que ela resulta num grande desperdício desses alimentos que poderiam servir, sim, para muitas finalidades sociais. Os programas sociais não podem ser medidos apenas pela quantidade de pessoas que eles englobam, mas sim pela sua eficácia na ascensão social dessas pessoas, para que elas possam conquistar, né, seus direitos plenos à cidadania, e não há melhor maneira de se fazer isso do que justamente alcançar essa qualidade de vida melhor, inclusive através do emprego. Logo que o nosso amigo Onix chegou lá no Ministério, já foi anunciado lá o novo CAGED, né, que mostra o quê? Um saldo líquido na criação de 2 milhões de empregos no Brasil desde o início do governo Bolsonaro. Isso é muito importante, porque nós temos que cada vez mais incentivar justamente, não apenas uma aferição da economia através da balança comercial ou da Bolsa de Valores, mas sim como isso se traduz através da nossa economia periférica, dando oportunidade de emprego, renda e ocupação para os brasileiros. E isso, obviamente, se dá justamente com essa ramificação. Então, o que a gente quer focar nos programas sociais agora é justamente buscar emancipar o cidadão. A melhor medida, né, a melhor aferição do programa social, dá para ver o seu êxito a partir do momento que as pessoas vão deixando o programa social
porque vão galgando outros espaços dentro da estrutura no nosso Brasil. Então, isso é o que nós estamos focando. Um exemplo disso, Datena, um mês e meio atrás, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que adequava o BPC, que é o benefício prestação continuada, criando lá o auxílio inclusão. E o que é isso? É toda uma mudança de mentalidade, porque as pessoas ficavam, né, recebendo o BPC e evitavam assinar a carteira de trabalho para não perder o benefício. E o que nós estamos fazendo é justamente o contrário, é dizendo a essa pessoa, assine a sua carteira, pois além de você não perder o benefício, você ainda vai ganhar mais meio salário mínimo em cima disso. Então, esse estímulo para que a pessoa possa ascender na sua situação, cada vez mais galgando novos espaços dentro dessa economia, é fundamental para que a pessoa veja não o Estado buscando uma pegadinha, cada vez querendo dificultar a ascensão dessa pessoa, mas um Estado parceiro para que ela possa, assim, superar suas dificuldades. Então, com essa questão do auxílio inclusão, nós estamos justamente estimulando que as pessoas vão ao mercado de trabalho, consigam alcançar novas fontes de renda e, ao invés de perder os benefícios, ela possa, sim, encontrar alavancas para que ela tenha estímulo nessa inserção econômica e social.